A história que vamos desvendar hoje é de um grande paradoxo. Pensa bem, como é que um homem consegue literalmente colocar o seu nome no mapa da Amazónia e, ao mesmo tempo, morrer esquecido, na pobreza e ainda por cima acusado de loucura? Pois é, essa é a verdadeira história de Manuel Urbano. Ok, vamos direto ao ponto para entender o tamanho do contraste. De um lado, a gente tem a imagem de um verdadeiro titã, um herói, um empresário de um sucesso estrondoso, dono de uma fortuna imensa. Do outro lado, o fim da vida dele, pobreza total e uma acusação de demência. A pergunta é, como é que uma das figuras mais poderosas do seu tempo chega a esse ponto? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender a altura. Vamos dar uma olhada em quem era Manuel Urbano no auge, quando ele era, sem a menor dúvida, um verdadeiro leão solto na Amazônia. E que figuraça ele era, hein? Um homem maior que a vida. Ele simplesmente aparecia nas redações dos jornais lá em Manaus para contar as suas histórias, que eram inacreditáveis. Ele dizia, por exemplo, que já estava servindo na milícia real quando o Tiradentes foi enforcado. Quer dizer, ele era uma conexão viva com a própria história do Brasil, um contador de causos que deixava todo mundo de queixo caído. E o sucesso dele não era só papo, não. Manuel Urbano construiu um império de verdade. Ele foi o descobridor do Rio Puros, fundou uma empresa familiar super próspera, acumulou uma quantidade absurda de terras e se tornou um comerciante de um sucesso gigantesco. E detalhe, ele não enriqueceu sozinho, fez questão de estabelecer os filhos como grandes proprietários, garantindo um legado de poder e riqueza para toda a família. Tá, então se ele era tão bem-sucedido, o que foi que aconteceu? É aqui que a história começa a virar. A gente entra agora num mito que os inimigos dele criaram para explicar a sua queda. A historinha de que ele simplesmente era um gastador que não sabia administrar o próprio dinheiro. E essa narrativa contra ele foi montada de um jeito muito esperto. Um rival político dele, um tal de Raimundo Gomes de Araújo, começou a espalhar essa ideia de que a culpa da ruína era do próprio Urbano, que não sabia gastar o dinheiro que tinha ganhado. Uma acusação simples, direta e, por isso mesmo, completamente devastadora. E essa ideia foi sendo martelada por outras figuras públicas. Em 1912, por exemplo, o deputado Monteiro de Sousa praticamente cravou essa imagem na história, afirmando que Urbano morreu na miséria e não deixou um centavo para a família. Pronto, a imagem do fracassado estava completa. E olha, essa não era uma história isolada, era uma tática, uma verdadeira guerra de narrativas muito comum entre a elite do século XIX. Era um jeito de descredibilizar homens de origem humilde ou indígena que, assim como o Urbano, conseguiam chegar ao topo. A mensagem era bem clara, ele não é um dos nossos, o sucesso dele não é legítimo. Então vamos agora aos fatos, aos verdadeiros motivos do colapso financeiro dele. Não teve nada a ver com desperdício. Foi, na verdade, uma combinação terrível de uma catástrofe com a crueldade do sistema legal da época. Uma história, literalmente, de fogo de lei. Para a gente entender a dimensão do desastre, é preciso entender o que era um barracão naquela época. Não era um simples armazém, sabe? Era o coração, o centro nervoso de toda a economia da borracha. Funcionava como banco, como fornecedor, como lugar onde ficavam todos os registros de dívidas. Perder o barracão não era só perder um prédio, era ver todo o sistema financeiro desmoronar de uma vez só. E foi exatamente isso que aconteceu. Um incêndio catastrófico destruiu o barracão dele e isso deu início a um efeito dominó implacável. Sem o centro do negócio, ele perdeu todo o acesso a crédito. Para conseguir pagar as dívidas e bancar as batalhas judiciais, que eram caríssimas, ele teve que vender tudo. A casa em Manaus, as terras. A fortuna dele foi literalmente consumida pelo fogo e pelos tribunais. Então, percebe? A venda dos bens dele não foi um ato de desperdício, como os inimigos diziam. Muito pelo contrário, foi o esforço desesperado de um homem honrado que estava tentando a todo custo quitar suas dívidas e se defender na justiça. E quando parecia que nada podia piorar, veio o golpe mais duro de todos, o mais pessoal, o mais doloroso. E ele não veio dos rivais, nem do fogo, veio de dentro da própria casa. A estratégia usada para derrubar ele de vez não foi um ato de impulso, foi um plano frio,
calculado e de uma crueldade absurda, que mirava não só o dinheiro, mas a sua destruição moral. Os próprios filhos dele, Afonso e Manuel Júnior, entraram com um processo para declarar o pai como demente. A alegação era de que ele não tinha mais capacidade mental para administrar os negócios. O objetivo por trás disso tudo era bem claro: anular as vendas de terras que ele tinha feito, com o argumento de que aquelas terras, na verdade, pertenciam à herança da mãe deles. Essa acusação foi o golpe final naquela guerra de narrativas contra ele. Era muito mais do que uma manobra na justiça, era um ataque simbólico, uma tentativa de apagar o seu legado de autonomia, de inteligência e reescrever a sua história não como a de um pioneiro, mas como a de um velho frágil e senil. Então, ele perdeu o dinheiro, a reputação e quase perdeu a dignidade. Mas a história tem um jeito bem curioso de fazer justiça. Vamos ver agora qual foi o verdadeiro legado que ficou. E o ponto central é este: aquelas pessoas que o acusaram de ser incompetente, que o arrastaram para os tribunais, que o chamaram de demente, hoje ninguém nem sabe quem são. Os nomes deles simplesmente sumiram, viraram poeira nos arquivos da história. E Manuel Urbano? Bem, ele passou por uma transformação incrível. Ele deixou de ser só um homem para virar geografia. O nome dele hoje batiza uma cidade inteira, rios, ruas por toda a região amazónica. Ele está, literalmente, escrito no mapa. No fim das contas, ele pode ter morrido pobre de dinheiro, mas a sua verdadeira riqueza, aquela fundação social e geográfica que ele construiu no Rio Puros, essa era um tipo de legado que fogo nenhum, processo nenhum, jamais poderia destruir. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? O que é que define de verdade a riqueza de uma vida? É o ouro que se acumula num cofre? Ou é o caminho que se abre para os outros? No caso de Manuel Urbano, a resposta parece estar gravada na própria terra.